Meu nome é Cristiana e o meu grupo vai falar sobre o sistema fotorreceptor, uveíte e úlcera. Eu vou começar com a introdução sobre a lesão. A uveíte é uma síndrome que acomete o trato veal composto por íris, corpo ciliar e coroide. Ela é desencadeada por dano vascular e tecidual, libera mediadores inflamatórios e também causa quebra da barreira hematocular. Ela é muito dolorosa e, em alguns casos, pode causar fotofobia e lacrimejamento. A uveíte pode dividir-se em uveíte anterior, que é a inflamação da íris e do corpo ciliar, e também pode resultar em sinéquia posterior, gerando deformação na íris. A uveíte posterior é a inflamação que acomete a retina, o humor vítreo e a coroide. Ela pode ocorrer independente da uveíte anterior e também causa luxação de cristalino e ou catarata secundária. A panuveíte é o envolvimento de todo o trato veal. Os sinais clínicos mais comuns do segmento anterior consistem em flare aquoso e no segmento posterior em deslocamento de retina. A úlcera de córnea também pode ser chamada de ceratite ulcerativa. É uma lesão que causa inflamação das camadas da córnea. As principais lesões da úlcera de córnea é a sinéquia anterior, a endoftalmite, colapso de câmara posterior, glaucoma e atrofia do Oi, eu corpo sou a ciliar. Kelly e eu vou apresentar sobre a histologia normal do órgão afetado. Primeiramente, a córnea, ela é formada por camadas, sendo a primeira e mais externa o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, que é esse aqui. Depois vem a membrana de Bowman, que é bem fininha, aqui. Depois o estroma, depois a membrana de Descemet, bem fininha também, e por último o endotélio, que é aqui, que seria o epitélio simples pavimentoso. A córnea, ela é transparente e ela só é possível ser transparente porque ela tem um arranjo de células ordenadas. E aí dá essa transparência. A conjuntiva e a esclera. Então, a conjuntiva, ela vai revestir a pálpebra internamente e a parte anterior da esclera, que é essa aqui, a conjuntiva. E a esclera é a parte branca do olho. E o limbo, que ele está aqui, ele seria a transição entre a córnea e a esclera. Mais uma aqui mostrando a conjuntiva e a esclera. A íris e o corpo ciliar, os dois juntos, eles vão formar a úvea anterior. E a íris, ela vai separar as câmaras anterior e posterior do olho. A íris também, ela vai cobrir a superfície anterior da lente. E ela vai deixar um espaço que vai ser chamado de pupila e que é a pupila que vai regular a entrada de luminosidade do olho. O corpo ciliar, ele é um espessamento da coroide e ele é dividido em dois. Então, uma parte é o músculo ciliar aqui e a outra são os processos ciliares, que são essas cristas. E são esses processos ciliares que vão fazer o humor aquoso, e o humor aquoso vai nutrir a córnea, porque ela é avascularizada. A coroide, ela é a úvea posterior, que é essa parte aqui, e ela tem a presença de melanócitos, por isso que ela tem essa cor. Ela fica localizada entre a esclera e a retina e vai fazer a nutrição da retina. E aqui o nervo óptico. A retina em si, ela tem 10 camadas e é a parte nervosa do olho, que vai transformar em imagem, o que é visto. O cristalino ou lente, ele vai ser responsável pela focalização e aqui a gente consegue ver a câmara anterior, a câmara posterior e o corpo, o humor. Bom, eu vou falar sobre os aspectos histológicos da lesão. Bom, aqui a uveíte anterior, mais especificamente na íris. No lado esquerdo a gente vê um olho com bastante conteúdo lipoproteico, eosinofílico em ambas as câmaras, e no lado direito, mais especificamente na íris, com um infiltrado inflamatório. Aqui, uma uveíte anterior mostrando só um outro olho, com também esse conteúdo eosinofílico, e do lado direito a gente vê o descolamento do cristalino. Aqui, a uveíte anterior no mesmo olho, mas agora no corpo ciliar, a gente vê que esse conteúdo ele se prolonga desde o corpo ciliar até a parte posterior do cristalino. Aqui, a uveíte posterior, que acomete o coroide, então a gente vê na câmara posterior, na úvea posterior, um edema, uma hemorragia inflamatória, e no lado direito,
a gente vê o descolamento da retina e do coroide, que é um sinal muito específico dessa uveíte. Aqui, panuveíte, então, um relato de caso de um canino, que era para ser neoplasia, e após a enucleação, considerado como panuveíte, porque acometia as duas úveas. Aqui, a úlcera de córnea, ou ceratite ulcerativa. Então, a gente vê um grande edema na úvea e, no lado direito, mais aproximado para a córnea, a gente vê infiltrado inflamatório de neutrófilos, células anti-inflamatórias que a gente não vê na córnea, porque ela não é vascularizada. E aqui, a membrana de DCM, que geralmente em traumas é a única que resiste. Então, no lado esquerdo, a gente vê essa fina membrana e o lado direito também é onde está localizada a seta. Bom, como a veite é um processo inflamatório, ela vai apresentar processos fisiológicos e bioquímicos de uma. No caso, talvez o mais característico seja a diaperese, que seja a saída dos leucócitos dos vasos sanguíneos para os tecidos adjacentes. De maneira resumida, eu trouxe aqui para a gente uma foto que vai representar essa cascata da diaperese. Primeiro nós temos a marginação, seguido pela rolagem, seguido pela adesão. Esses todos ocorrem dentro do vaso sanguíneo. E por final, após o vaso ter sido vasodilatado por mediadores produzidos pelos mastócitos e macrófagos, nós vamos ter a possibilidade dessas células inflamatórias saírem do vaso sanguíneo para atuarem nos tecidos. Só que no caso do olho, para que isso ocorra, deve ocorrer a quebra de duas barreiras, no caso as barreiras hematoculares, como por exemplo a hemata retiniana e a hematoacosa. Eu trouxe aqui uma fotinha para representar essas duas barreiras. A hemata retiniana, então, ela vai ocorrer por junções oclusivas do epitélio pigmentar da retina, e a barreira hematoacosa, ela vai estar relacionada com a produção do humor aquoso no corpo ciliar. Caso haja, então, o rompimento dessas barreiras e ocorra a diaperese, nós vamos ter processos inflamatórios nos tecidos oculares. Isso vai ocorrer, então, por três motivos. O primeiro, por razões idiopáticas. Elas não vão ter causa definida ainda. São desconhecidas, no caso, né? E ela vai ocorrer, então, por predisposições do paciente ou etiologias com tecidos ou sistemas adjacentes, por exemplo, tecidos próximos do olho. Uma razão autoimune ou não infecciosa é quando o próprio corpo vai fazer uma reação inflamatória contra ele mesmo. Casos relatados em artigos da proteína HBL27, que vai estar na superfície de leucócitos, eles são altamente reativos e conseguem quebrar essas barreiras, ou por sarcoidoses, que são aglomerados de células inflamatórias em alguns tecidos, como pulmões e linfonodos. E talvez as razões mais clássicas sejam as razões infecciosas causadas por agentes patológicos, como, por exemplo, bactérias, vírus, fungos e parasitas. Complicações desses casos podem levar, então, a casos mais graves ainda, como, por exemplo, úlceras de córnea ou lesões retinianas. Aqui a gente tem um caso, por exemplo, de meningite de nervo óptico, causado, então, por uma coroidite. E aqui nós temos uma úlcera de córnea sendo uma complicação da uveíte anterior. Meu nome é Gabriela e eu vou falar a respeito das manifestações e do impacto clínico da lesão. Na uveíte anterior temos a hiperemia conjuntival, o flare do humor aquoso, o edema de córnea, o hipófio e o ifema. Como sinais adicionais temos a diminuição da pressão intraocular e da acuidade visual, a miose e o blefaropasmo. A uveíte posterior apresenta hemorragia da retina, edema da retina e fundo com aspecto granulomatoso. Como sinais adicionais temos descolamento da retina e cinerese vítrea. A panuveíte, que é a inflamação de todo o trato veal, íris, corpo ciliar e coroide. Aqui a gente tem um felino com buftalmia, panuveíte e úlcera de córnea. Falando da úlcera de córnea, que se divide em superficial e profunda, apresenta como sinais blefaropasmo, olho vermelho, secreção ocular, olho azulado, coceira ocular e o animal também pode estar apático. Bom, após analisarmos essas informações, é possível inferir que o olho vai possuir uma fisiologia e uma estrutura que são incríveis. Ele vai possuir tecidos extremamente especializados que a gente só encontra nesse órgão do corpo e em nenhum outro lugar mais. Contudo, essa especificidade do tecido acaba tornando ele extremamente sensível a qualquer tipo de alteração, como é o caso do processo inflamatório, mesmo considerando que a inflamação seja um processo natural de resposta do corpo contra algum agente invasor. É bom a gente ter esse tipo de informação em mente, por exemplo, para as disciplinas futuras, mas principalmente para proporcionarmos um atendimento de qualidade aos nossos pacientes na clínica. Então essa é uma das referências que utilizamos. E agradecemos a atenção de todos.